Você já precisou fazer um relatório ou um laudo psicológico e ficou na dúvida entre os dois? A maior diferença entre eles está na finalidade de cada um. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho sobre cada um deles e vou te dar um exemplo para você ter uma estrutura aí para seguir quando aparecer essa demanda. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima e é um prazer ter você aqui comigo. Nesse vídeo eu vou te explicar então a maior diferença que tem entre esses dois documentos psicológicos. E eu queria também te comunicar que eu estou baseando toda a minha fala desse vídeo na cartilha de elaboração de documentos psicológicos, orientações sobre a resolução do CFP número 006/2019. O link da cartilha completa está aqui na legenda, mas aqui eu já fiz os recortes do que você precisa saber para entender a diferença desses dois documentos psicológicos. O que os dois têm em comum e por que você se confunde? Os dois são documentos psicológicos e têm uma estrutura muito parecida. Por isso que você às vezes tem essa determinada dúvida, mas a finalidade de cada um, como eu disse no início, é completamente diferente. O relatório psicológico comunica descritivamente a atuação profissional em determinado caso, podendo gerar orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções. Partindo da análise do registro documental do trabalho realizado, é necessário avaliar quais dados são pertinentes à finalidade e aos destinatários do documento, para então descrevê-los de forma contextualizada e fundamentada. Aqui está um primeiro ponto fundamental. Você precisa saber para quem você está escrevendo esse documento antes de você decidir se é um relatório ou se é um laudo. Por quê? Porque a forma como você vai escrever e as informações que você vai escolher colocar dentro do documento mudam completamente dependendo de para quem é que você vai enviar, quem vai ler esse documento. A narrativa deve ser detalhada, didática, precisa, harmônica e de linguagem acessível ao destinatário. A descrição literal das sessões, atendimentos ou acolhimentos deve ser utilizada apenas se justificada tecnicamente e acompanhada do raciocínio técnico. Ou seja, um relatório psicológico não é a descrição, o relato das sessões, até porque tem um cuidado muito necessário com o sigilo, do que foi ali realmente confiado. Mesmo que era uma avaliação, você precisa olhar, peraí, será que eu posso colocar tudo que essa pessoa expôs comigo no trabalho que eu estou realizando? Ou será que tem necessidade? E aí volta naquilo. Então, primeiro, para quem eu estou escrevendo? Segundo, essa pessoa precisa saber disso? Precisa, então eu coloco. Não, essa pessoa que vai ler não precisa saber disso, então eu não coloco. Tá? Então são critérios para você tomar decisão na hora de escrever o seu relatório psicológico. Além disso, destaca-se que, embora este documento possa mencionar o diagnóstico psicológico, essa não é a finalidade. Ou seja, o maior propósito de você fazer um relatório psicológico é muito mais para que o leitor tenha mais informações independente do nome de um diagnóstico. Então você pode até citar se for o caso, mas não é uma regra, porque na verdade a pessoa precisa, ao ler o seu relatório, entender qual foi a linha de raciocínio técnica e científica que você escolheu para poder justificar as informações que estão ali, tá? A hora que eu der um exemplo fica um pouquinho mais claro. Para saber mais informações sobre este documento e sua estrutura, consulte os artigos tal e tal. Então, olha aqui a estrutura de um relatório psicológico. Quem já assistiu outro vídeo sobre isso vai ver que eu usei o mesmo modelinho porque eu achei que ele é bem didático. Então, primeiro, identificação. Quem é essa pessoa? Você coloca ali. Segundo, descrição da demanda. Por que você está realizando esse relatório psicológico? O fulano de tal solicitou esse relatório para informações de nananana, e você coloca, a partir do que é realmente aquela demanda. Terceiro, procedimento. Você vai colocar no procedimento como você realizou a investigação das informações que estão aqui, com técnicas mesmo. Foi uma entrevista? Foi um atendimento de psicoterapia? Eu utilizei algum instrumento? Você vai colocar ali o nome mesmo das técnicas. Depois, análise.
A análise, você vai colocar as suas interpretações a partir das técnicas que você utilizou. Aqui na análise, eu acho que é o recheio do bolo, sabe? É onde você vai realmente colocar as informações mais técnicas e onde realmente vai aparecer as principais informações do seu relatório. E a sua conclusão, que é onde você coloca as principais informações, e se você vai realizar algum encaminhamento, alguma sugestão, e aí para a pessoa, né, que vai ler esse documento, e aí você conclui. Se for o caso de colocar algum diagnóstico, você pode colocar na conclusão. Depois você coloca endereço, data, assinatura, carimbo, nome completo, CRP e o seu contato ali embaixo, certo? Então fica aqui para vocês um modelo de relatório psicológico. E também tem o relatório, só para curiosidade, um relatório multiprofissional. Quando você envia um relatório para uma equipe, né, de profissionais que vão ler. Então você pode colocar algumas informações mais técnicas. É diferente do relatório psicológico que você vai entregar, por exemplo, para o cliente ou para alguém que é mais leigo de conhecimentos técnicos da saúde mental, da psicologia e tudo mais. Agora, quando você vai fazer um relatório multiprofissional, né, para enviar, enfim, para uma escola, para um hospital, você segue a mesma estrutura, tá? Isso tá lá na nossa cartilha. E aí tem até algumas diferenças de como é que você vai determinar a linguagem e tudo mais, mas você vai usar a mesma estrutura e aí você vai descrever, a demanda foi colaborar com o conhecimento da psicologia para determinado cliente junto a uma equipe multiprofissional. Então, né, enfim, acho que fica aí esse outro exemplo também para vocês. Agora, vamos olhar um pouquinho o laudo psicológico para você entender a diferença. Primeiro, conceito. O que é um laudo psicológico? Ele resulta de um processo de avaliação psicológica. Essa é a maior diferença. E ele objetiva subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda. Após a devida análise dos dados obtidos e do registro documental da avaliação psicológica realizada, é necessário avaliar quais dados são pertinentes à finalidade e ao destinatário do documento, para então descrever os resultados do processo de forma contextualizada e fundamentada. O laudo psicológico deve fornecer apenas as informações necessárias e relacionadas à demanda, relatando o encaminhamento, intervenções, diagnóstico, prognóstico, hipótese diagnóstica, evolução do caso, orientação e ou sugestão de um projeto terapêutico. Da mesma forma que o relatório, a linguagem deve ser didática, precisa, harmônica e acessível ao destinatário. Então, de novo, você precisa saber para quem é que você está emitindo esse laudo psicológico. É para uma equipe da escola? É para uma equipe do hospital? É para uma equipe da empresa? Você vai determinar toda a sua linha de raciocínio, justificativas e encaminhamentos para quem vai ler, certo? Então você precisa saber na descrição da demanda para quem você está escrevendo. A descrição literal das sessões, atendimentos ou acolhimentos deve ser utilizada apenas se justificada tecnicamente e acompanhada do raciocínio técnico. Para saber mais informações sobre esse documento, você também pode olhar ali na resolução e eu coloquei aqui também um exemplo de laudo. Olha como é parecido, quase igual na verdade, a estrutura do relatório. Qual é a diferença? Referências. Olha ali. Então, o laudo psicológico começa com a identificação, descrição da demanda, procedimentos, análise dos resultados, já que é uma avaliação psicológica, você coloca nos procedimentos quais testes você utilizou, se você utilizou testes, e na análise dos resultados você vai interpretar esses instrumentos, vai integrar os resultados e vai escrever ali na análise dos resultados para depois você concluir, né? Por último, você coloca referências. Por quê? Porque você precisa de referências científicas embasando, por exemplo, qual instrumento você utilizou, referência do instrumento lá, manual de instruções e tudo mais. Referências que você embasou o diagnóstico, você olhou no CID, você olhou no DSM, por onde você se baseou. Coloque ali também. Se você levantou uma hipótese, mas você não chegou na conclusão, adiciona alguns artigos que você leu para poder embasar essa hipótese e coloca ali também. Então, o laudo ele é mais robusto, porque ele é resultado de um processo de avaliação psicológica, que é uma investigação um pouco mais profunda. Depois você termina com endereço,
data, assinatura e carimbo, nome completo, CRP e o seu contato ali embaixo. Conclusão, para você não errar mais. Então, é um relatório ou é um laudo psicológico? Enquanto o primeiro, que é o relatório, ele descreve o trabalho, sua evolução e sugere encaminhamentos, o segundo discorre sobre um processo de avaliação psicológica e faz recomendações com base nos seus resultados. Se esse vídeo te auxiliou, me conta nos comentários. Já aproveita para se inscrever aqui no canal, vai ser um prazer ter você aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau!